De volta direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. 5418 e 5436. Vossa Excelência tem a palavra, ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, cumprimentando a todos que fizeram uso da palavra, passo de imediato a uma versão resumida do voto. A versão integral do voto, ela é maior, mas para otimizar o tempo, reduzir o voto para a sessão. Inicio, senhor presidente, em relação às preliminares. A primeira delas, relativa à legitimidade ativa das requerentes. A AGU e o Senado sustentam a ilegitimidade ativa da ABI com fundamento na heterogeneidade da composição do seu quadro associativo e na ausência de comprovação de atuação em âmbito nacional. A Constituição de 88, no artigo 103, inciso 9, reconheceu a legitimidade ativa às entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade. E, de acordo com a jurisprudência da nossa Corte, figuram como requisitos qualificativos de tais entidades para fins de acesso ao controle abstrato de normas, primeiro, a delimitação subjetiva da associação, que deve representar categoria delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas, sendo vedada a heterogeneidade de composição. Segundo, o caráter nacional, sendo configurada com a comprovação da presença de associados em ao menos 9 estados da federação. E terceiro, a vinculação temática entre os objetivos institucionais da postulante e a norma objeto de sindicância. No exame do Estatuto da ABI, depreende-se que todos os associados têm em comum a vinculação com a atividade de imprensa e jornalística, o que afasta qualquer conclusão no sentido de que a entidade seria heterogênea. É justamente o fato de congregar tamanho leque de profissionais do jornalismo que confere à ABI elevada representatividade na defesa do setor e das liberdades de expressão e de informação. Também refuto a alegação de ausência de prova de atuação da ABI em pelo menos 9 estados da federação a atrair supostamente a ilegitimidade ativa da autora. Notícia recente, veiculada no site da associação, dá conta de que a entidade possui associados na realidade no Distrito Federal e em 14 estados da federação. E cito todos eles. E cito a fonte também. Destaco, ademais, que a ABI foi fundada em 1908, registrando histórica atuação no cenário político e também em representação coletiva jurídica em defesa dos interesses dos profissionais de imprensa e da liberdade de expressão, a evidenciar a relevância de sua atuação no contexto do debate interno. Assim sendo, reconheço a legitimidade ativa da ABI. O Senado Federal também sustentou a ilegitimidade ativa da Associação Nacional de Jornais, a ANJ, argumentando não haver pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o teor da norma impugnada. Aduz em síntese que a entidade proponente questiona normas de natureza processual, caindo por terra sua legitimidade para deflagração do controle abstrato das normas. Também não prospera essa alegação. A autora impugna normas relativas ao procedimento pelo qual o suposto ofendido pode fazer valer o seu direito de resposta em face dos veículos de comunicação social, dentre os quais estão incluídas as empresas jornalísticas. É evidente, portanto, a pertinência temática entre os objetivos institucionais da ANJ e a lei em referência. Pelo exposto, preliminarmente, reconheço a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, e também da Associação Nacional de Jornais, ANJ. Segunda preliminar, do conhecimento parcial do pedido na ação direta 5.418. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, na ação direta 5418, requer seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Federal 13.188 em sua totalidade e subsidiariamente
dos artigos 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafo 1º, 6º, incisos 1 e 2 e 10 da lei respectiva. Em sua argumentação, a ABI impugnou especificamente os dispositivos mencionados no pedido final. Além destes, a autora também questionou especificamente o artigo 4º da Lei Federal 13.188, sem, no entanto, se desincumbir do ônus de impugnar no pedido os demais dispositivos da lei questionada, como exige o artigo 3º, inciso 1 da Lei 9868 de 99. Assim, está caracterizada no ponto a ocorrência de impugnação genérica, a ensejar o não conhecimento do pedido quanto à parcela da lei não especificamente questionada nos termos da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. E aí eu cito vários precedentes que omito a leitura para não cansar a todos. Pelo exposto, conheço parcialmente do pedido formulado na referida ação direta de inconstitucionalidade 5.418, somente quanto aos artigos 2º, parágrafo 3º, 4º, 5º, parágrafo 1º, 6º, incisos 1 e 2, e também do 10 da Lei Federal. Destaco que, não obstante o artigo 4º não tenha sido objeto do pedido final de declaração de inconstitucionalidade pela ABI, o incluo no conhecimento do pedido, visto que é especificamente questionado pela autora na inicial. Ou seja, o que a autora não apontou foi a inconstitucionalidade genérica da lei, mas nos pontos específicos estou a conhecê-lo. Ademais, conheço integralmente dos pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade 5.415 e também na integralidade do pedido formulado na ação 5.436. Portanto, para ficar bem claro a dimensão do meu voto, eu vou apreciar os pedidos especificamente circunscritos aos seguintes preceitos da Lei Federal 13.188 de 2015, quais sejam artigos 2º, parágrafos 3º, 4º e 5º, também os parágrafos 1º e 2º, 6º, incisos 1 e 2, e também o artigo 10 da referida lei. Quanto ao mérito, inicio com as premissas para a análise das impugnações. Primeira premissa: liberdades comunicativas e direito de resposta. O regime democrático pressupõe um ambiente de livre trânsito de ideias, no qual todos tenham direito à voz. Nesse sentido, é esclarecedora a noção de mercado livre de ideias, oriunda do pensamento do célebre juiz da Suprema Corte Americana, sempre multicitado Oliver Wendell Holmes, segundo o qual ideias e pensamentos devem circular livremente no espaço público, para que sejam continuamente aprimorados e confrontados em direção à verdade. A liberdade de expressão está amplamente protegida em nossa ordem constitucional e é um dos grandes legados da Carta Cidadã, resoluta que foi em romper definitivamente com um capítulo grande e longo e extremamente triste de nossa história, em que a liberdade de expressão, dentre tantos outros direitos, eram duramente sonegados ao cidadão. A liberdade de expressão e os direitos dela decorrentes devem ser defendidos e reafirmados de forma contundente, como reiteradamente tem feito esta Corte, este Supremo Tribunal Federal, ao estabelecer uma jurisprudência sólida em defesa desses direitos. A liberdade de imprensa emerge como uma das dimensões mais fundamentais da liberdade de expressão, conforme enfatizado por esta Suprema Corte no paradigmático julgamento da também sempre multicitada ADPF número 130,
em que foi declarada a não recepção em bloco pela Constituição Federal de 1988 da Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, a antiga Lei de Imprensa. Na esteira do douto voto do eminente ministro Aires Brito, relator daquela DPF, a liberdade de imprensa é potencializadora da concretização das demais dimensões da liberdade de expressão, quais sejam intelectual, artística, científica, de crença religiosa e também de convicção filosófica. Liberdade de expressão e também da liberdade de informação. Esta em suas duas perspectivas, direito de informar, artigo 5º, inciso 4, e de se manter informado, artigo 5º, inciso 14. As liberdades de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação no contexto da comunicação social de tão relevantes mereceram capítulo próprio na nossa Constituição de 1988. Por isso, os parágrafos 1º e 2º do artigo 220 expressam o núcleo da disciplina constitucional da atividade de comunicação social. A proibição de lei que contenha dispositivo apto a embaraçar a plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social e também a vedação a toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Pois bem, assim, aos veículos de comunicação social cabe a nobre tarefa de amplificar o alcance da informação, o alcance da notícia ou da manifestação de pensamento, viabilizando a difusão de ideias no espaço público, as quais servem de insumos para o debate, o conhecimento, a formação de opinião e de pensamento crítico, permitindo que o cidadão se conduza e tome decisões de maneira informada e refletida. Evidencia-se assim a elevada importância das liberdades de imprensa e de atividade jornalística para o fortalecimento da democracia e para o pluralismo político e de ideias, as quais são, conforme consignado no julgamento da ADPF 130, patrimônio imaterial, que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. E digo, então, que em tempos de notícias fraudulentas, fake news, de desinformação, em que as redes sociais impõem uma difusão desenfreada de conteúdos os mais diversos, com escassa regulação, capaz de conter eventuais abusos, uma imprensa livre, séria e engajada mostra-se extremamente necessária para delimitar a fronteira entre informação e desinformação, conhecimento científico e senso comum, verdade factual e mentira, e, em última instância, civilização ou barbárie. Como qualquer direito fundamental, as liberdades de imprensa e de comunicação social, e bem assim a liberdade de expressão em suas diferentes dimensões, devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio. A Constituição de 1988 estabeleceu um critério temporal para a ponderação desses direitos, ao fixar a plenitude da liberdade de informação jornalística, artigo 220, parágrafo 1º, e vedar a censura prévia, artigo 220, parágrafo 2º. Consoante também restou consignado no julgamento da DPF 130 eventual ofensa aos direitos de personalidade, cometida no exercício da liberdade de expressão, será sempre aferida a posteriori, ou seja,
após a livre manifestação. É nessa aferição a posteriori de eventual violação de direitos da personalidade que se insere o direito de resposta, o qual deriva do balizamento entre liberdade de expressão dos meios de comunicação social e a tutela de direitos da personalidade. Citando Vital Moreira, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o direito de resposta corresponde a um direito derivado, isto é, supõe sempre uma notícia ou referência anterior. E evidencia o autor que o direito de resposta não se confunde com a retratação do autor do texto originário ou retratação do órgão de imprensa. Trata-se, na verdade, do direito de obter a veiculação de um conteúdo em nome próprio, constituindo-se em verdadeiro direito de expressão também, de veicular uma contramensagem, uma contra-informação, ou seja, que se insere no direito de expressão. Desse modo, o direito em tela naturalmente se apresenta como fator limitante da liberdade de imprensa, especificamente no que tange à liberdade editorial e de determinação dos conteúdos que serão veiculados. O direito de resposta, em sua concepção, pressupõe a acentuada assimetria entre o ofendido e o ofensor, conforme evidencia novamente citando o autor português, professor Vital Moreira. O direito de resposta atua como um contrapeso da liberdade de imprensa e do grande poder que detém os veículos de comunicação social. Passo a lê-lo. Abro aspas. O direito de resposta perfila-se como um meio de compensar o desequilíbrio natural entre os titulares dos meios de informação que dispõem de uma posição de força pela posse de um instrumento capaz de incidir substancialmente sobre a opinião pública. E o cidadão isolado e inerte perante eles. Assim, o direito de resposta releva justamente da divisão entre os detentores e os não detentores do poder informativo e visa conferir a estes, os não detentores, um meio de defesa perante aqueles. Cito a fonte Vital Moreira, o direito de resposta na comunicação social, Coimbra, 1994. Pois bem, digo eu, sob essa perspectiva, a regulação do direito de resposta representa a ferramenta capaz de inverter a relação de forças ou de compensá-las entre indivíduo e empresa de comunicação. O direito de resposta ou retificação corresponde, assim, à garantia de paridade de armas entre os cidadãos e os veículos de comunicação social. Não obstante, configure restrição à liberdade editorial, o direito de resposta é também promotor, por outro lado, da liberdade de expressão. Com efeito, ele possibilita que a liberdade de expressão seja exercida em sua plenitude, pois é acionado apenas após a livre e irrestrita manifestação do pensamento. O direito de resposta é promotor da liberdade de expressão também na medida em que concede ao ofendido espaço adequado para que exerça com o necessário alcance seu direito de voz no espaço público, frente a informações ofensivas ou inexatas a seu respeito divulgadas por veículos de comunicação.
O direito de resposta ainda é complementar à liberdade de informar e de manter-se informado, já que possibilita a inserção no debate público de mais de uma perspectiva de uma controvérsia. Desse modo, acrescentar uma voz ao debate público significa torná-lo mais plural, inclusivo e informado. E eis que isso é exatamente o que sustenta o professor Gustavo Binemboy, que aqui oficia como advogado. Abro aspas. O direito de resposta, disse Binemboy, não pode ser compreendido no Brasil como direito puramente individual, nem tampouco como exceção à autonomia editorial dos órgãos de imprensa. De fato, além de um conteúdo tipicamente defensivo da honra e da imagem das pessoas, o direito de resposta cumpre também uma missão informativa e democrática, na medida em que permite o esclarecimento do público sobre os fatos e questões do interesse de toda a sociedade. Fecho a citação, que se encontra em Binemboy, Gustavo, Meio de Comunicação de Massa, Pluralismo e Democracia Deliberativa, na revista da Emerge, volume 6, número 23, do ano de 2003. Digo eu, conforme demonstram Marcela Duarte D'Alessandro e Jales Dantas da Costa, o direito de resposta estimula o jornalismo de qualidade, o qual se qualifica pelo compromisso com a ética e com a busca da verdade factual. Desse modo, essa garantia constitucional é também promotora da cidadania e fortalecedora da democracia, e cito a fonte. Segunda premissa para o voto: o direito de resposta no direito brasileiro, da ADPF número 130 à Lei Federal 13.188 de 2015. Digo, então, que a Constituição de 88 atribuiu estatura de garantia fundamental ao direito de resposta. É importante que se lembre isso. É garantia fundamental o direito de resposta, que está inserido, previsto, estabelecido no inciso 5 do artigo 5º da Constituição Federal. Leio, abro aspas, o direito de resposta, vírgula, proporcional ao agravo, vírgula, além da indenização por dano material, vírgula, moral ou à imagem, fecho aspas. Alguém vai negar que isso está na Constituição Federal? Trata-se de direito inserido no rol de direitos humanos, inclusive previsto no Pacto de São José da Costa Rica, incorporado ao nosso ordenamento jurídico pelo decreto número 678, de 6 de novembro de 1992, e que em seu artigo 14 se lê, abro aspas, toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo por meios de difusão legalmente regulamentados e que se dirijam ao público em geral, tem direito a fazer, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação ou resposta, nas condições que estabeleça a lei. Fecho a citação. Digo, então, que até 2009, quando foi julgada a ADPF 130, o aludido direito vinha sendo processualmente estabelecido e, portanto, requerido com base nos artigos 29 a 36 da Lei número 5.250 de 1967, a antiga Lei de Imprensa, a qual foi declarada, naquele julgamento, não recepcionada pela Constituição de 1988. Pois bem, no emblemático julgamento, esta Corte considerou a Lei de Imprensa, em bloco, incompatível com a Constituição de 1988,
por ofensa, em suma, à liberdade de expressão jornalística e de imprensa, por pretender regular minuciosamente o exercício desses direitos, ao ponto de estabelecer restrições excessivas a seu exercício, as quais tornavam indisfarçável o viés autoritário da lei. Por isso, o ministro Aires Brito, então relator, analisou dispositivos esparsos da lei, nenhum deles relativos ao direito de resposta, os quais evidenciavam a estreita correlação entre o regime antidemocrático e de exceção que vigorou no país até 1985 e a instituição da lei de imprensa. O STF reconheceu, então, que a motivação do diploma a contaminar diversos dos seus dispositivos acabava por maculá-lo integralmente, no seu conjunto. Ademais, a lei não poderia subsistir em fragmentos esparsos, sob pena de ferir a organicidade do direito. Portanto, quando da decisão da não recepção integral da Lei 5.250 de 1967, o Supremo não teve como fundamento nenhuma análise singularizada de seus dispositivos, e sim a conclusão de que a existência de uma regulação estrita da atividade jornalística nos termos postos em boa parte do conjunto daqueles preceitos do referido diploma de 1967 não poderia e não fora recepcionado pela Constituição de 1988. Em outras palavras, não houve assim o cotejo entre os dispositivos relativos ao rito do direito de resposta, o qual, em certa medida, se assemelhava ao que está hoje previsto na Lei Federal 13.188, com a Constituição de 1988. Não houve esse cotejo naquele julgamento. Portanto, não se pode defluir do precedente da DPF 130 que a lei de imprensa, na parte em que tratava do direito de resposta, seria incompatível por não recepção com a Constituição de 1988. Até porque tais preceitos não foram especificamente objeto de análise pelos ministros. Alguns ministros fizeram, sim, observações quanto à disciplina do direito de resposta presente na lei, que no seu conjunto não foi recepcionada, o que ensejou uma discussão sobre se o artigo 5º, inciso 5, que assegura o direito de resposta, teria eficácia plena e imediata, ou necessitaria de norma regulamentadora para ter eficácia. Como se coubesse até essa discussão. Direito fundamental tem eficácia imediata, e está isso exatamente no artigo 5º em seus parágrafos. Mas, com efeito, ao encaminhar voto pela não recepção integral da norma, o eminente ministro relator, ministro Carlos Aires Brito, relator, manifestou preocupação com eventual supressão da disciplina do direito de resposta, que, nas palavras de Sua Excelência, era minudente, detalhado e instrumentalizaria bem o direito de resposta. Por sua vez, o eminente ministro Gilmar Mendes assentava a necessidade de lei regulamentando o tema, questão a respeito da qual, ao fim, ficou no ponto vencido. Nessa esteira, o eminente ministro sustentou a manutenção dos dispositivos da lei de imprensa no ponto que tratavam do direito de resposta. Ao final dos debates, e assim do conjunto do julgamento, prevaleceu o entendimento de que o direito de resposta previsto na Constituição de 1988 tem aplicabilidade imediata e eficácia plena, independentemente de nenhuma lei. E, por esse motivo, a não recepção daquela lei que, no seu conjunto, se manifestava incompatível com a nova ordem constitucional democrática de 88, não traria prejuízo ao exercício do direito de resposta,
pelas vias processuais ordinárias. Reconheceu-se, então, a possibilidade, especificamente, de o Congresso Nacional elaborar leis sobre o tema. Assim, não estando mais vigentes os artigos 29 a 36 da Lei 5.250/67, o direito geral de resposta permaneceu sem uma disciplina especial em lei ordinária até 2015, quando adveio a Lei 13.188 de 2015. E quem há de dizer que não é necessário para um direito de resposta um sistema processual mais célere, mais rápido, mais consentâneo com a proporcionalidade de pessoas naturais e empresas que não têm a mesma dimensão. E vejam que isso já existe no contexto eleitoral há décadas. No contexto eleitoral, o direito de resposta atual seguiu sendo regido no artigo 58 da Lei 9.504 de 1997, a Lei Geral das Eleições. A Lei número 13.188 de 2015, ora questionada, veio suprir a lacuna deixada pela não recepção da Lei de Imprensa, disciplinando o exercício de um direito fundamental e buscando com isso conferir segurança jurídica no trato do tema, por aqueles que pretendem exercer o direito de resposta e pelos operadores do direito. Passo a um novo capítulo do voto. Breve análise comparativa dos ritos da Lei Federal 13.188 de 2015, questionada nestas três ações, em duas das ações, na OAB não especificamente, e da Lei 5.250 de 1967. Digo, então, que o rito do direito de resposta é subdividido em fase extrajudicial, administrativa ou amigável, e fase judicial. Esse direito deve ser exercido pelo suposto ofendido no prazo decadencial de 60 dias. Ou seja, é mais favorável aos órgãos de imprensa do que o rito ordinário, no que diz respeito a prazo decadencial. Porque esses 60 dias são contados da data da divulgação, publicação ou transmissão da matéria ofensiva, artigo 3º da Lei 13.188. Nesse prazo, deverá o interessado acionar diretamente o veículo de comunicação, mediante correspondência com o aviso de recebimento. O interesse de agir para o processo judicial apenas estará caracterizado se o veículo de comunicação social instado pelo ofendido a divulgar a resposta ou retificação não o fizer no prazo de 7 dias. Artigo 5º. O juízo competente será o do domicílio do ofendido, ou, se esse preferir, o do lugar onde o agravo tenha apresentado maior repercussão. Artigo 5º, parágrafo 1º. E assim foi estipulado o prazo de 24 horas após o recebimento do pedido para que o juiz mande citar o responsável pelo veículo de comunicação social, artigo 6º, cabeça, que terá, por sua vez, 24 horas para informar as razões de não ter divulgado, publicado ou transmitido a resposta, artigo 6º, inciso 1, e 3 dias para apresentar a contestação, artigo 6º, inciso 2. A lei possibilita a concessão de tutela antecipada nas 24 horas posteriores à citação, artigo 7º. Independentemente de manifestação do requerido, caso haja prova da verossimilhança da alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento final. O cumprimento da determinação judicial deverá ocorrer em prazo não superior a 10 dias. A medida judicial poderá ser reconsiderada ou modificada a qualquer momento. Artigo 7º, parágrafo 2º. Poderá ser concedido ainda efeito suspensivo às decisões proferidas nesse rito especial, desde que, 1, sejam constatadas a plausibilidade do direito alegado e a urgência da concessão da medida, e que, 2,
tais circunstâncias sejam reconhecidas por decisão do órgão colegiado nos termos do artigo 10, norma que se encontra suspensa por força de liminar deferida na ação direta de inconstitucionalidade, número 5.415, que, ora, estamos a julgar em conjunto com as demais o respectivo mérito. Pois bem, a Lei número 13.188 de 2015 contém disposições similares, sim, às da Lei de Imprensa, no que se refere ao procedimento para o exercício do direito de resposta. A antiga lei também previa uma etapa extrajudicial qualificada pela possibilidade de o veículo de comunicação social atender a pedido diretamente formulado pelo suposto ofendido. Destaque-se, além do mais, a identidade de alguns prazos. Passo a citar. Prazo decadencial de 60 dias da data de publicação ou transmissão para exercer o direito de resposta. Artigo 29, parágrafo 2º da Lei de Imprensa e artigo 3º, caput da Lei atual 13.188. Outro prazo de 24 horas para que o juiz cite o veículo de comunicação social. Artigo 32, parágrafo 3º da Lei de Imprensa e o hoje artigo 6º, caput da Lei 13.188. Prazo de 24 horas para que o veículo de comunicação se manifeste preliminarmente sobre o motivo de não ter cumprido o pedido anterior extrajudicial, artigo 32, parágrafo 3º da Lei de Imprensa e artigo 6º, 1 da Lei 13.188 de 2015. E também, por fim, o prazo de 24 horas após a citação para que se prolate a decisão, tenha ou não se manifestado o responsável pelo veículo de comunicação, artigo 32, parágrafo 4º da Lei de Imprensa e artigo 7º, caput da Lei 13.188 de 2015. Sendo que, na Lei de 2015, somente se dará se houver, abro aspas, citando literalmente a lei, prova capaz de convencer sobre a verossimilhança da alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento final, fecho aspas. Digo, então, que não obstante as semelhanças, os dois procedimentos também apresentam diferenças substanciais, como o prazo conferido aos veículos de comunicação social para o cumprimento do pedido extrajudicial formulado pelo suposto ofendido, que na atual Lei 13.188 de 2015 é de 7 dias, e na Lei de Imprensa, de outrora, era de 24 horas no caso de jornal, emissora de radiodifusão ou agência de notícias, ou o necessário para a publicação, casos de revistas, de periódicos que não eram diários, o necessário para a publicação do primeiro número impresso subsequente. Artigo 31, incisos 1 e 2. A Lei de Imprensa previa o prazo de 24 horas para o juiz proferir sua decisão, enquanto que a atual Lei 13.188 fixa esse prazo apenas na hipótese de provada verossimilhança da alegação ou justificado receio de ineficácia do provimento final. Na nova legislação, o magistrado tem 30 dias para proferir sua decisão final, contados do ajuizamento da ação. Prazo mais alargado e necessário à formação da convicção definitiva do juiz. Portanto, a lei questionada concedeu prazo mais alargado aos veículos de comunicação social na fase extrajudicial, franqueando aos agentes de comunicação tempo necessário ao conhecimento do alegado e, a fortiori, a preparação para eventual defesa judicial, bem como prazo igualmente mais estendido para que o juiz profira sua decisão definitiva, tudo em benefício das liberdades de manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação no contexto da comunicação social, artigo 220 da Constituição de 1988, preservadas as garantias do devido processo legal e da defesa. Fixadas tais premissas, passo a analisar os dispositivos
especificamente impugnados nas ações. Análise dos dispositivos impugnados. Do exercício do direito de resposta após a retratação ou a retificação espontânea do veículo de comunicação. Artigo 2º, parágrafo 3º. O artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 13.188 mantém a possibilidade do exercício do direito de resposta, mesmo após a retratação ou a retificação espontânea do agravo pelo veículo de comunicação social nos seguintes termos, abro aspas, parágrafo 3º. A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. Fecho aspas. A ANJ, na ação direta 5.436, requer que o tribunal dê interpretação conforme a Constituição ao referido dispositivo, para fixar a exegese de que compete ao juiz da causa aferir se a retratação ou a retificação espontânea tornam ou não despiciendo o provimento judicial de resposta ou a concessão de indenização. Fecho a citação. Argumenta que a interpretação estritamente literal do parágrafo 3º parece indicar que o exercício do direito de resposta e a obtenção de uma indenização teriam sido assegurados em todo e qualquer caso. Pois bem, digo, é de se ressaltar que o artigo 5º, inciso 5, da Constituição assegura como direito e garantia fundamental de qualquer ser humano o direito de resposta, o qual não se confunde com a retratação ou a retificação espontânea de informações publicadas de forma equivocada. Conforme já consignado nesse voto, o direito de resposta não se confunde com a retratação do autor do texto originário do órgão de imprensa. Corresponde, na realidade, ao direito de obter a veiculação de um conteúdo em nome próprio, de formular uma contramensagem, uma contra-informação, uma contraversão. O ato de responder se dá no contexto de um diálogo, pressupondo situação em que mais de uma pessoa está apta a apresentar a sua versão sobre determinado fato. Responder corresponde, portanto, ao reverso da difusão unilateral de informações. Quando o exercício da liberdade de comunicação social resulta em um agravo, independentemente da retificação ou da retratação espontânea, a Constituição, não é a lei, é a própria Constituição que garante a abertura desse diálogo. E a Lei 13.188 veio apenas a trazer o procedimento para a concretização daquele direito. Considerar a priori a retratação ou a retificação espontânea como suficientes para obstar o exercício do direito de resposta seria grave afronta à Constituição de 1988, no ponto em que prevê esta garantia, bem como no que tange ao princípio também do artigo 5º da inafastabilidade da jurisdição. O que se depreende da literalidade do parágrafo 3º do artigo 2º é que, mesmo após a retratação ou a retificação espontânea pelo veículo de comunicação social, remanesce o direito do suposto ofendido de acionar o rito especial da Lei 13.188 de 2015, para que exerça em nome próprio seu alegado direito de resposta. E caberá, evidentemente, ao Poder Judiciário, à luz de cada caso concreto, avaliar se prospera a pretensão do autor do pedido, determinando ou não a veiculação da resposta ou retificação. Remanesce também a oportunidade de se obter a reparação pelo dano moral sofrido em ação própria. Assim, em meu entender,
não prospera a alegação de inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 3º da Lei nº 13.188 de 2015, e assim não acolho a proposta de interpretação conforme formulada na ação direta 5.436. Segundo ponto, do qual eu conheço na norma impugnada, da exigência de proporcionalidade entre a resposta ou retificação e a matéria que a ensejou, artigo 4º da Lei 13.188 de 2015. Leio os dispositivos. Artigo 4º. A resposta ou retificação atenderá, quanto à forma e à duração, ao seguinte: 1. Praticado o agravo em mídia escrita ou na internet, terá a resposta ou retificação destaque à publicidade, à periodicidade e à dimensão da matéria que a ensejou. 2. Praticado o agravo em mídia televisiva, terá a resposta ou retificação destaque à publicidade, à periodicidade e à duração da matéria que a ensejou. 3. Praticado o agravo em mídia radiofônica, terá a resposta ou retificação destaque à publicidade, à periodicidade e à duração da matéria que a ensejou. Fecho a citação. Digo, então, que além de assegurar o direito de resposta, o artigo 5º, inciso 5 da Constituição também determina que ele seja proporcional ao agravo. Por proporcional, entende-se que o direito de resposta, para ser exercido, deve ser considerado necessário e adequado para o fim a que se destina, sem incorrer em agressão ou nulificação do direito à liberdade de expressão, do direito à informação. O direito de resposta não se presta para impor uma visão de mundo sobre outra. Não é disso que se trata. O direito de resposta não se presta para impor uma visão de mundo sobre outra. Muito menos deve servir o Instituto para que veículos de comunicação exerçam uma autocensura de forma a evitar interpelações extrajudiciais e judiciais. O fim a que se destina o direito de resposta é muito simples. É a manifestação do lado daquele que foi ofendido, da pessoa do ofendido, pressupondo, portanto, uma ofensa, um agravo, um insulto à honra ou à imagem de alguém. Assim, o que o legislador estabelece? Que para o atendimento do critério da proporcionalidade que está na Constituição, ele vem a disciplinar o legislador ordinário, que a resposta ou retificação deve ter o mesmo destaque, a mesma publicidade, a mesma periodicidade e dimensão, duração da respectiva matéria que a ensejou, seja em qualquer plataforma de mídia, escrita, internet, TV, rádio. Mostra-se, assim, completamente lógico que responder a uma matéria de capa de jornal com uma nota de rodapé não recompõe a honra de nenhum ofendido de forma correspondente àquilo que estabeleceu a Constituição de 1988. E também, o contrário não poderia ser exigido dos veículos de comunicação social. Ou seja, se a ofensa ou a inverdade surgiu em uma nota de rodapé, não pode o judiciário estabelecê-la numa manchete. Nesse sentido, a disciplina é muito correta e baliza de maneira objetiva o julgador. Por isso, o parágrafo 4º do artigo 4º da lei orienta o juiz a uma interpretação contextual do caso concreto, ao dispor que na linha de delimitação do agravo deverá ser considerado o contexto da informação ou matéria que gerou no seu conjunto dada ofensa. Desta feita, ao estabelecer que a veiculação do direito de resposta deverá ter a mesma notoriedade do conteúdo que se pretende responder, a lei observa e detalha a orientação que está na Constituição, no que pertine à proporcionalidade, pois delimita a medida paritária mediante a qual se considerará retorquido adequadamente o agravo. Portanto, verifico que também não prosperam as alegações de inconstitucionalidade, não prosperam, referentes ao artigo 4º da Lei 13.188 de 2015. Agora aprecio a
constitucionalidade alegada dos artigos 5º, parágrafos 1º e 2º, 6º, 7º e 10 da Lei 13.188. Primeiro, dos prazos estipulados pela lei e da razoável duração do processo, artigos 5º, parágrafos 2º, 6º e 7º. No que se refere aos prazos estipulados pela Lei 13.188, sustenta-se em síntese que seriam demasiadamente exíguos, curtos, o que acabaria por cercear a defesa da parte, e dificultaria a produção de provas. Pois bem, o artigo 5º, parágrafo 2º, prevê o prazo de 30 dias para o julgamento da demanda. O artigo 6º, por sua vez, estabelece o prazo de 24 horas após o recebimento do pedido para que o juiz determine a citação do veículo de comunicação social. Artigo 6º, caput. Após isso, terá 24 horas para informar as razões de não ter divulgado, publicado ou transmitido a resposta. Artigo 6º, inciso 1. E 3 dias para apresentar a respectiva contestação. Artigo 6º, inciso 2. Já o artigo 7º, por seu turno, fixa a possibilidade de concessão da tutela provisória pelo juiz nas 24 horas após a citação, independentemente de o requerido ter ou não apresentado manifestação. Nesse prazo, o juiz conhecerá do pedido e, desde que esteja presente prova da verossimilhança da alegação ou se houver justificado receio de ineficácia do provimento final. Caberá ao juiz fixar as condições e a data para a veiculação da resposta ou retificação, que deverá ocorrer em prazo não superior a 10 dias. Verifica-se assim que a característica principal do rito especial do direito de resposta é a celeridade, como é da lógica. Na síntese da Procuradoria-Geral da República, cito, abro aspas, a lei orienta-se pelos princípios da equivalência e da imediatidade, de modo a assegurar a veiculação de resposta proporcional e com o mesmo destaque do conteúdo ofensivo, com a brevidade possível, a fim de promover contemporaneidade, efetividade e utilidade da refutação. Fecho a citação. A Constituição, digo eu, em seu artigo 5º, inciso 78, dispõe que a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Ora bem, ainda que se possa convir que a duração razoável para um processo é aquela que permite o exercício da jurisdição de forma efetiva, sem delongas desnecessárias e com observância dos direitos dos litigantes, não há como mensurar uma fórmula universal dessa razoabilidade, pois causas de naturezas distintas têm complexidades diversas e, consequentemente, tempos diversos. O procedimento a ser adotado em cada caso também pode influenciar na duração do processo, havendo ritos especiais que, pela natureza dos direitos que instrumentalizam, demandam mais celeridade do que outros. No caso dos autos, estamos a tratar de um procedimento cuja efetividade depende diretamente da celeridade da prestação jurisdicional. Por sua própria natureza, o direito de resposta precisa ser exercido em um contexto que permita o diálogo com a matéria que o ensejou. Isso porque, uma vez transmitida a informação alegadamente ofensiva, seguirá em conteste, até que seja finalmente oportunizada uma réplica, podendo a demora acarretar danos irreparáveis à honra e à imagem do ofendido. Pois bem, no que tange especificamente ao prazo de 24 horas para que o veículo de comunicação informe o motivo de não ter atendido ao pedido espontâneo de divulgação da resposta do ofendido, trata-se na realidade de uma oportunidade a mais para que o réu se manifeste no processo, visto que terá também o prazo de 3 dias para apresentar a contestação. Essa oportunidade adicional, consubstanciada no artigo 24, no prazo de 24, consubstanciada no prazo de 24 horas para apresentar a manifestação, tem conexão com o que está previsto no artigo 7º, que permite a concessão de tutela liminar no mesmo prazo de 24 horas após a citação. Ou seja, tem-se que notar, em relação ao poder geral de cautela conferido ordinariamente ao magistrado, que tal poder não pressupõe a manifestação do réu.
não prescinde da manifestação do réu. O rito especial em análise, muito ao revés, está a assegurar excepcionalmente essa manifestação antes mesmo de uma tutela inaudita altera parte, conferindo assim salvaguarda adicional às garantias da ampla defesa e do contraditório. Destaco ainda que no rito do direito de resposta sempre haverá uma fase extrajudicial antecedente à judicialização. Ou seja, o réu recebe a citação. O réu, ao receber a citação, não pode alegar surpresa, pois já terá sido instado anteriormente para ter oportunizado a resposta ao ofendido, e só tendo deixado conscientemente de fazê-lo. E, além de tudo, em que pese a rápida duração do prazo de manifestação do requerido, verifica-se que a essa altura o autor estará à espera de exercer o seu direito de resposta há mais de 7 dias da ofensa. A lei detém uma lógica interna, sendo o tempo da resposta o seu núcleo essencial. Talvez até deveria ser mais rápido. 7 dias após a ofensa. Vejam, a previsão do artigo 7º que possibilita, em caráter liminar, a fixação de data e condições para a veiculação da resposta, está em uma lógica interna que já pressupõe um prévio conhecimento pelo requerido daquilo que se requer. Por tudo isso, concluo pela constitucionalidade dos artigos 5º, parágrafo 2º, artigo 6º e artigo 7º da Lei 13.188 de 2015. Quanto ao procedimento ainda, no que pertine ao foro competente, impugnado que foi o artigo 5º, parágrafo 1º. O artigo 5º, parágrafo 1º, prevê como juízo competente para conhecer do pedido de direito de resposta, em primeiro lugar, o do domicílio do ofendido, ou, se esse o preferir, o do lugar onde o agravo tem apresentado maior repercussão. No ponto, a ANJ sustenta que a regra é capaz de estabelecer ex ante um prejuízo injustificável à defesa dos veículos de comunicação, além de colocar o autor da ação em situação de franca vantagem processual. Em que pese as alegações apresentadas pela ANJ, também não vislumbro nenhuma incompatibilidade com a Constituição no dispositivo fora analisado. Conforme mencionado anteriormente, a previsão constitucional do direito de resposta encerra uma garantia de proteção à honra e à imagem das pessoas, para que agravos, ofensas e insultos não se tornem controversos. Permitir que uma pessoa que se considera ofendida por uma matéria jornalística acione um veículo de comunicação social no foro de seu domicílio ou naquele em que o agravo tenha apresentado maior repercussão, vai ao encontro da concretização desse direito fundamental. Vai ao encontro, pois viabiliza que o processo tramite justamente nos limites territoriais em que a alegada ofensa a direitos da personalidade se faz sentir com maior intensidade. Conforme assente na literatura acerca do assunto, o direito de resposta pressupõe acentuada assimetria entre o ofendido e o ofensor, atuando esse direito como contrapeso em favor do ofendido, ao grande poder de difusão que detém os veículos de comunicação social e a impossibilidade de qualquer forma de controle prévio. Dessa forma, nada mais natural que conferir-se a todos os indivíduos a possibilidade de pronta reparação dos direitos da personalidade, quando indevidamente agravados, de preferência no local em que esse dano reverbera de forma mais intensa, que pode ser tanto o domicílio do ofendido, quanto o lugar em que o agravo tem maior repercussão. Concluo no ponto que o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 13.188 de 2015 também não ofende a Constituição de 88. Poder geral de cautela, artigo 10 da Lei 13.188. No ponto deste poder geral de cautela, concedi
a medida cautelar, para ressalvar o dispositivo da interpretação literal que impunha o poder geral de cautela prescrito em seu comando exclusivamente ao órgão colegiado de tribunal. Conforme asseverei na ocasião, o Poder Judiciário, tal qual estruturado no artigo 92 e seus parágrafos da Constituição Federal de 88, segue escala hierárquica de jurisdição, em que consta no topo do Supremo Tribunal Federal e, em seguida, os tribunais superiores, tribunais regionais, estaduais e juízes locais. E essa gradação hierárquica tem por pressuposto a ampliação dos poderes dos magistrados à medida em que se afaste da base dessa estrutura orgânica funcional em direção ao seu topo. A legislação pátria é farta de previsões que refletem essa conformação constitucional do Poder Judiciário no sentido de permitir à instância seguinte de jurisdição a revisão do ato judicial proferido pela instância que lhe antecede. E tais hipóteses não se resumem aos atos do tribunal enquanto órgão colegiado, mas englobam também os atos jurisdicionais emanados dos juízes que o integram, em decisões singulares. Pois bem, o próprio Código de Processo Civil, Lei Geral do Processo, permite ao relator do feito negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado, ou que esteja em confronto com súmula ou com a jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Isso consta do artigo 557 do Código de Processo Civil, permitindo-lhe ainda, a contrário senso, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com a súmula ou com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior respectivo, artigo 557, parágrafo 1º, letra A. Se, como regra, é dado ao relator, até mesmo julgar monocraticamente o próprio recurso interposto, a forciori, com muito mais propriedade, poderá o magistrado definir o efeito em que deve ser recebido o recurso, que é etapa antecedente àquela. Admitir que um juiz integrante de um tribunal não possa, ao menos, conceder efeito suspensivo a recurso dirigido contra decisão de juiz de grau inferior é subverter a lógica hierárquica estabelecida pela Constituição, pois é o mesmo que atribuir ao juiz de primeira instância mais poderes que ao magistrado de segundo grau de jurisdição, porque o juiz de primeira instância atua, em regra, singularmente. Mesmo a lei especial, buscando estabelecer rito próprio a procedimento específico, como é o caso da Lei Federal 13.188, de 11 de novembro de 2015, deve obediência às disposições constitucionais, e dentre elas a organicidade do judiciário e a hierarquia que inspira toda a estrutura desse poder ao longo do texto constitucional e que resta expressa no artigo 92 da Constituição. Assim sendo, mantenho o entendimento de que a interpretação constitucional possível ao respectivo dispositivo é aquela que, conformando-o ao regramento traçado pela lei maior, visualiza em seu comando previsão destituída de caráter excludente, por meio da qual se reconhece ao órgão colegiado a possibilidade de proceder à análise dos efeitos do recurso interposto, sem, contudo, retirar do relator do feito a mesma prerrogativa. A situação em muito se assemelha à enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Superior Eleitoral na apreciação do poder conferido aos tribunais de suspender, por medida cautelar, decisão que possa implicar em inelegibilidade eleitoral. Cito exatamente a previsão constante do artigo 26, letra C, da Lei Complementar número 64 de 1990, introduzido pela Lei Complementar número 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, que assim dispõe. Leio, artigo 26C. O órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se refere as alíneas D, E, H, J, L e N do inciso 1 do artigo 1º, poderá, em caráter cautelar, suspender a inelegibilidade, sempre que existir plausibilidade da pretensão recursal,
e desde que a providência tenha sido expressamente requerida, sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso. Fecho a leitura. E digo que, interpretando o dispositivo em tela, o Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da ação cautelar 142.085, resolveu questão de ordem no sentido de assentar a competência do relator para a apreciação da liminar, sob a compreensão de que, não obstante o mencionado dispositivo legal tem estabelecido que o órgão colegiado, em caráter cautelar, poderá suspender a inelegibilidade, tal preceito não afasta o poder geral de cautela conferido ao juiz pelos artigos 798 e 804 do CPC, questão de ordem nossa cautelar referida. E digo, então, que, de fato, o poder geral de cautela, assim compreendido com a capacidade conferida ao juiz, ao magistrado, de determinar a realização de medidas de caráter provisório, ainda que inominadas no Código de Processo Civil, mas sempre que sejam necessárias ao acautelamento do direito controvertido, é intrínseco, é da natureza, é íncito ao exercício da jurisdição, como forma de garantir a efetividade do processo judicial. E vejam o artigo 798 do CPC. Além dos procedimentos cautelares específicos que este Código regula no capítulo 2 deste livro, poderá o juiz determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. Pois bem, tais preceitos processuais decorrem dos dispositivos constitucionais apontados na inicial da ação direta 5.415, especialmente o inciso 35 do artigo 5º, que estabelece que nenhuma lesão ou ameaça a direito poderá ser excluída por lei da apreciação do Poder Judiciário. E, no caso, o Poder Geral de Cautela se faz essencial, porque exatamente o direito de resposta é, por essência, satisfativo, de modo que, uma vez exercido, não há como ser revertido. E a interpretação literal do artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, atribuindo exclusivamente a colegiado de tribunal o poder de suspender, o poder de deliberar sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso em face de decisão que tenha assegurado o direito de resposta, impediria ou dificultaria sensivelmente a reversão liminar de decisão concessiva do direito de resposta, com risco, inclusive, de tornar inócua a apreciação do recurso pelo respectivo colegiado de tribunal. Diante de tais considerações, e reiterando que se trata aqui apenas de um resumo do voto para efeitos de celeridade, entendo ser o caso de confirmar a medida cautelar concedida no ponto. E a conclusão, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, é a seguinte. Primeiro, quanto à ação direta de inconstitucionalidade, número 5.415, conheço do pedido e o julgo integralmente procedente, conferindo assim interpretação conforme a Constituição, o artigo 10 da Lei 13.188 de 2015, no sentido de se permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta, nos termos da liminar anteriormente concedida. 2. Quanto à ação direta da inconstitucionalidade, número 5.418, conheço em parte do pedido. Somente quanto aos artigos 2º, parágrafos 3º, 4º, 5º, parágrafo 1º, artigo 6º, incisos 1 e 2, artigo 10 da Lei Federal, e relativamente à parte de que conheço, julgo parcialmente procedente a ação para declarar a constitucionalidade dos artigos 2º, parágrafo 3º, 4º, 5º, parágrafo 1º e 6º, incisos 1 e 2 da Lei número 13.188. E B, conceder integralmente, e aqui a razão da parcialidade no ponto, porque no item A estou declarando a constitucionalidade, conceder interpretação conforme a Constituição do artigo 10 da Lei 13.188, que é também um pedido constante dessa segunda ação,
que coincide com o exclusivo pedido feito na primeira ação, na 5415, pelo Conselho Federal da OAB. E, por isso, no ponto, concedo interpretação conforme a Constituição, o artigo 10 da Lei 13.188, no sentido de permitir exatamente ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta nos termos da liminar anteriormente concedida. E 3, quanto à ação direta 5.436, conheço do pedido nela formulado e o julgo parcialmente procedente para, no ponto relativo aos artigos 2º, parágrafo 3º e 5º, parágrafo 1º e 2º, 6º e 7º da Lei 13.188, declarar a constitucionalidade. Mas, B, conceder, e aqui é a razão da procedência em parte, interpretação conforme, novamente, ao artigo 10, que também fora nele impugnado, tudo nos termos já lidos anteriormente. Portanto, é assim que voto, senhor presidente, pedindo escusas que, mesmo pelo resumo, ainda foi necessário um voto mais esclarecedor, e assim penso que todos os colegas podem formular a sua visão sobre o conjunto das impugnações. Presidente, poderia fazer uma parte ao ministro relator? Pois não, ministro Marco Aurélio. Presidente, a meu ver, o artigo 10 homenageou 2 institutos. Primeiro instituto, a eficácia simplesmente devolutiva da apelação. Segundo instituto, a liberdade, ao direito de resposta, porque não se trata de previsão de eficácia suspensiva ativa, criando-se em si o direito pela primeira vez. Como está o preceito, o que se nota e deflui dele é que se trata de apelação para afastar o direito de resposta. Então, eu penso que é razoável exigir que, ao invés de atuar apenas um juiz integrante do tribunal, atue pelo menos 3 desembargadores. Se se tratasse do efeito suspensivo ativo para implementar pela primeira vez o direito de resposta, eu não teria a menor dúvida em acompanhar o relator. Agora, no mais, o voto do relator, para mim, pelo menos, é irreprochável. Entendi. Evidentemente que nós vamos prosseguir nesse julgamento amanhã, e aí nós teremos oportunidade de, nos debates, chegar talvez a uma conclusão mais ajustada. O ministro Toffoli ouviu a sua ponderação sobre o efeito ativo, e, na verdade, quando vai ao tribunal, esse colegiado prévio é para afastar o direito de resposta, e então o ministro Toffoli vai ponderar sobre isso, e vamos continuar esse julgamento amanhã com o voto do ministro Nunes Marques. Parabenizando o ministro Dias Toffoli por esse brevíssimo voto, mercê de sucinto, relativamente sucinto, né, porque conseguiu ainda em 1h30 resumir o seu voto. Eu, em razão do adiantado da hora, faltam 3 minutos para terminar a sessão, esse tempo seria muito exíguo, acredito, para o ministro Nunes Marques proferir o seu voto. Está de acordo, ministro Nunes Marques? Pois não. Então, eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão, noticiando que amanhã nós iniciaremos com a continuidade desse julgamento e os feitos, eventualmente, que tiverem de ser adiados, eu peço aos eminentes ministros que comuniquem no início da sessão. Muito obrigado a todos, boa tarde e declaro encerrada a sessão. Boa tarde.